Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel. Dragon Ball, a lenda do mais forte. Capítulo 621 Trocando ponteiros com Beerus. Oh, você é o garoto daquela época? Eu não esperava que você crescesse tanto. Não vou culpar você desta vez pela comida deliciosa de Chiaya, mas se eu ouvir alguma palavra desrespeitosa sua novamente na próxima vez, não me culpe se eu jogar uma energia de destruição em você. Beerus segurava uma vara de madeira na boca enquanto lançava um olhar para Myers, seus olhos dourados cheios de intenções assassinas. Myers de repente sentiu um arrepio envolvendo-a e acenou com a cabeça apressadamente. Chiaya, ele é o deus da destruição Beerus? Shilin foi até o lado de Chiaya e perguntou. Para sua surpresa, Deus da Destruição realmente se parecia com isso. Sim, ele é o Deus da Destruição. Ele tem uma personalidade temperamental, então você deve prestar atenção ao falar. Chiaya acenou com a cabeça e disse a ela que iria lutar com Beerus e pediu a Shilin e Myers que ficassem com 18. Ele deu alguns passos à frente e ficou na frente de Beerus. Você está pronto? Beerus rolou a língua e engoliu o sorvete em sua mão, saboreando com prazer o gosto residual por um tempo com os olhos estreitados. Então seus olhos dourados olharam para Chiaya e uma vasta e clara tempestade de energia desceu como uma onda enorme. Rapaz, acabei de comer. Agora é hora de experimentar o quão poderoso você é. Faz muitos anos que não me movo, meus ossos quase ficaram rígidos. Depois de dizer isso, Beerus fez um aquecimento, suas juntas estalando. Então, com as duas mãos nas costas, seu corpo flutuou lentamente parecendo vagaroso. Beerus-sama, por favor me avise. Chiaya disse sinceramente embora estivesse amaldiçoando Beerus interiormente em sua mente. Mesmo que Beerus tivesse acabado de lutar contra o Anjo Negro, ele está dizendo que não se movia há muitos anos, mas depois de pensar sobre isso com cuidado, realmente parece que Beerus não teve muita chance de usar toda a sua força no lute agora mesmo. Bem, ataque com tudo de si. Quero saber se você, que Vis avalia como um gênio, é digno de sua reputação. A expressão de Beerus tornou-se severa e instantaneamente a majestade de um deus da destruição se espalhou, a forte pressão fazendo com que a temperatura de todo o planeta caísse dezenas de graus. Eu não vou desapontar você. Chiaya sorriu secamente e flutuou até a mesma altura de Beerus. Os dois ficaram no alto do céu, olhando um para o outro. A poderosa pressão colidiu, criando sons de fricção. A atmosfera começou a se agitar, como se duas enormes massas de ar estivessem pressionando uma contra a outra, dividindo o céu em duas metades. Abaixo, Shilin sentiu uma pressão pesando sobre ela por suas auras quando ela disse com espanto. É apenas a colisão das auras, mas causou uma grande mudança no céu do planeta do Deus da Destruição. Se fosse no mundo mortal, talvez o planeta tivesse explodido. Sim, eles são tão poderosos. Myers concordou com a cabeça, seus olhos olhando para Beerus estavam cheios de admiração. Eu fui tão ousado no passado que meu eu mais jovem ousou dizer que o Deus da Destruição Beerus é uma criatura estranha. Foi realmente graças a Chiaya que não morri. Ao mesmo tempo, ela ficou animada ao pensar em como seu marido é forte o suficiente para lutar contra um especialista de alto nível como o Deus da Destruição e um sentimento de orgulho apareceu em seu coração. Eu realmente tive uma boa previsão. 18 não expressou sua opinião, mas vendo a luz tremeluzindo em seus olhos azuis, certamente havia algo em seu coração. Beerus-sama, receba minha jogada. Gritando de excitação, Chiaya de repente recuou várias centenas de metros como uma flecha, e então arqueou as costas e desceu. Estrondo. Um estrondo sônico apareceu onde o ar foi pisado, o movimento violento causando a formação de zonas de vácuo no ar. Chiaya acelerou ainda mais e atravessou o espaço antes de aparecer na frente de Beerus. Os olhos de Beerus brilharam, suas pupilas douradas brilhando de excitação. Ele calmamente estendeu a palma da mão e empurrou-a para frente. Bang! A palma colidiu com o punho. Após a troca nada dramática, o ar congelou por alguns segundos antes de emitir um som estridente. Quando se trata da batalha entre os deuses, muitos movimentos são básicos, simples e claros, e não existem movimentos desnecessários ou excessivamente sofisticados. Tanto Chiaya quanto Beerus foram treinados por Vis e entendem esse princípio. Eles têm um nível alto e já viram muitas coisas. Portanto, seus movimentos eram diretos. A competição de força e velocidade foi extremamente agradável para Shilin e Myers que estavam abaixo, embora não pudessem vê-los claramente. Bang! 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 A batalha feroz foi para frente e para trás, e tanto Chiaya quanto Beerus estavam usando toda a sua força. Não havia luzes piscando, nem movimentos lindos. Ambos os lados foram bastante contidos e mantiveram um entendimento tácito, então a luta deles foi bastante simples. Enquanto Chiaya e Beerus trocavam golpes um com o outro, um movimento após o outro, não apareceu uma situação em que alguém tivesse vantagem, nem houve uma situação em que um deles desse um golpe crítico no outro. Ambos pareciam estar à vontade e gostando da batalha. Beerus, receba minha jogada. Chiaya gritou novamente e figuras apareceram uma após a outra na frente de Beerus. Não foi possível ver qual deles era real. Beerus sorriu, e sua cauda delgada foi lançada no ar, desenhando um arco no ar e ele se esquivou do ataque de Chiaya, depois se virou. Aproveitando a situação, lançou um contra-ataque em Chiaya. Bang! Chiaya cruzou os braços para bloquear o punho de Beerus. O impacto violento fez com que seu braço sentisse uma dor entorpecente, mas ele também aproveitou a oportunidade para chutar em direção a Beerus. Bom garoto! Beerus recuou dezenas de metros e gritou com entusiasmo, com uma expressão encantada nos olhos. Desde que ele se tornou um deus da destruição, ele raramente ficou tão animado. Então ele atacou novamente e começou a lutar com Chiaya.
Por um tempo, eles lutaram no alto do céu antes de irem para o subsolo, suas figuras aparecendo em todos os lugares do planeta. Maravilhoso, maravilhoso. Xiaya, você está qualificado para chamar meu nome diretamente e vamos continuar lutando. Estou muito honrado. Os olhos de Xiaya brilharam e ele respondeu com uma risada. A luta com Beerus também lhe proporcionou uma experiência diferente. A troca entre especialistas pode muitas vezes levar a insights inesperados e é possível encontrar suas deficiências mais rapidamente. Beerus estava gostando da batalha com ele, e o mesmo aconteceu com Xiaya. Cada vez que ele ataca, cada vez que defende, ele se prepara para entrar no modo de combate de alto nível. O corpo de Xiaya era como um relâmpago rápido, percorrendo o vasto planeta do Deus da Destruição. De repente ele acelerou seus ataques, lançando corajosamente sucessivas combinações de ataques. Ambos estão se movendo tão rápido que nem consigo ver claramente. O suor escorria da testa de Shilin e seus olhos continuavam se movendo, mas Xiaya e Beerus estavam se movendo rápido demais, e ela só conseguia ver vagamente algumas pós-imagens. Os dois devem estar equilibrados. Myers só podia confiar em suposições. Como não havia aura emitida por um deus, quando seus olhos não conseguiam ver com clareza, eles só podiam adivinhar. 18 mordeu os lábios, olhando seriamente para o que estava ao seu redor, mas, exceto pelas crateras em forma de anel, não havia mais nada que pudesse ser visto em sua visão. Parece que nosso treinamento ainda não é suficiente. Se quisermos acompanhar o ritmo deles, devemos pelo menos alcançar o primeiro nível do reino dos deuses. A batalha feroz durou a maior parte do dia. A energia caótica no ar começou a diminuir quando Xiaya e Beerus desabaram na enorme cratera enquanto ofegavam e exaustos. Ao redor deles havia inúmeras crateras grandes e pequenas, e a terra coberta por uma pastagem verde estava cheia de solavancos e buracos e crivada de buracos. Isso foi divertido. Garoto, você é muito forte. Você pode até lutar igualmente contra mim. Beerus falou enquanto ofegava, deitado no chão com as duas mãos abertas. É porque, Beerus, você não usou o poder de um deus da destruição. Após esta batalha, a relação entre Xiaya e Beerus tornou-se mais próxima e eles até se chamaram de forma igual. A igualdade é baseada na força. HMPH, você também é muito poderoso. Quando você se tornar o verdadeiro deus do tempo no futuro, você também estará em pé de igualdade comigo. Beerus acenou com a mão indiferentemente. Em seu estado normal, ele pode ser assim. Quando ele herdar a posição divina no futuro, seu aumento de poder será ainda maior. Portanto, aos olhos de Beerus, Xiaya pode falar com ele em pé de igualdade. Igual. Capítulo 622 Vou me tornar um membro oficial? Um deus da destruição e um deus do tempo têm status semelhantes. Não há ninguém que seja superior ou inferior. Se realmente tiver que ser avaliado, então um deus do tempo, que tem a autoridade combinada do deus da destruição e do anjo, tem uma importância maior. A personalidade de Beerus é assim. Além de ser guloso e gostar de dormir, à medida que você conhecer Beerus, descobrirá que ele é realmente muito bem-humorado. Beerus não é tão retardado quanto Champa e é basicamente lúcido. Exceto por sua personalidade temperamental, ele é muito fácil de se conviver. Mas, novamente, não existe deus da destruição que não seja mal-humorado. Talvez seja por natureza, ou a posição do deus da destruição deva ser tal. Antes de alcançar um estado onde se pudesse falar igualmente, o deus da destruição parecia distante, um árbitro que ignorava a ascensão e queda do mundo. Eles não serão misericordiosos porque você é uma pessoa boa, uma pessoa má, um homem ou uma mulher. Todas as pessoas são iguais aos seus olhos e podem ser exterminadas. Depois de descansar um pouco, Xiaya e Beerus recuperaram sua resistência e olharam para o planeta destruído do deus da destruição. Beerus se espreguiçou e sacudiu a poeira do corpo antes de sair da cratera. Deixe Whis consertar isso. Este é o trabalho dele. Beerus falou. Tocando sua barriga, ele disse, Xiaya, me dê algo delicioso. Depois da luta, meu estômago está com fome de novo. Xiaya revirou os olhos e estendeu o braço para o espaço dimensional, tirando uma tigela grande. A tigela grande tinha meio metro de diâmetro. Além do ramen, continha entranhas de carne bovina e ovos. Estava muito quente. Cheirando o cheiro maravilhoso, a garganta de Beerus se moveu e seus olhos começaram a brilhar. Ele ansiosamente pegou a tigela da palma da mão de Xiaya, pulou em um grande toco de árvore e sentou-se, depois começou a devorar a comida. É delicioso, mas está quente. Beerus enterrou todo o rosto na tigela, o par de pauzinhos movendo-se rapidamente. Xiaya parecia sem palavras ao olhar para o olhar alegre de Beerus. Por alguma razão, a cena de Champa segurando um ovo cozido e lambendo com a língua apareceu em sua mente. Essas duas pessoas são de fato irmãos de sangue. Mas com tal comparação, Xiaya de repente sentiu que Champa era bastante lamentável. Ele talvez nem tenha comido uma boa refeição, exceto pelos pratos trazidos algumas vezes para Champa no passado. Ele também é um deus da destruição. Mas por que a diferença é tão grande? A capacidade de disciplina de Vados é bastante admirável. Com tais pensamentos correndo soltos em sua mente, Xiaya balançou a cabeça, virou-se para olhar para Shilin, Myers de 18 anos e os incentivou. Vocês três estão no topo há muito tempo, o que mal pode ser considerado meio-deus. Espero que nos próximos anos todos vocês possam realmente transcender o comum e alcançar o reino divino. Vamos trabalhar duro. Shilin, Myers e 18 assentiram seriamente. Xiaya riu e disse, Shilin e Myers podem seguir o caminho que eu percorri. Alcançar o reino dos deuses é um trabalho árduo e meticuloso e leva muito tempo, mas Lazuli precisa explorá-lo sozinha. Não se preocupe, alcançarei o reino dos deuses, não importa o que aconteça. 18 disse seriamente com uma voz fria. Esta mulher não é puramente humana, certo? A voz de Beerus veio e ele viu Beerus apontando para 18 com um pedaço de carne fina imprensado entre seus pauzinhos. Lazuli é um androide.
Seu corpo possui alguns nanomateriais que mantêm suas funções corporais. Beerus levou a carne magra à boca e disse indistintamente enquanto mastigava: não importa que forma de vida seja, em teoria, ela pode alcançar o reino dos deuses. Contanto que você prossiga, você será recompensado de alguma forma. Mas o caminho do reino dos deuses é cheio de espinhos e há muito poucos seres vivos que realmente chegam ao fim. Mas felizmente as leis do multiverso tratam a todos igualmente e não mudarão porque você é uma forma de vida humana ou de máquina. Você sabe, até o deus da destruição do universo 3 usa uma forma de vida mecânica para operar. Se as mulheres próximas a você querem alcançar o reino dos deuses, então elas só precisam trabalhar duro. Além disso, eles já estão muito próximos do reino dos deuses. Acho que eles estão muito esperançosos. Beerus murmurou e ergueu a tigela para beber a sopa. Depois enxugou os lábios com uma expressão insatisfeita. Se o universo 7 puder produzir mais alguns reinos divinos além dele e de Xiaia, sua classificação entre os 12 universos também poderá aumentar um pouco. Então, ele também poderá ter mais face entre todos os deuses da destruição. De qualquer forma, Beerus está muito otimista em relação às mulheres ao redor de Xiaia. Nesse momento, um feixe de luz colorido brilhou como fogos de artifício e a figura de Vis apareceu na frente de todos. Olhando para o planeta do deus da destruição que estava cheio de buracos, Vis franziu a testa e disse insatisfeito: Beerus-sama, embora eu saiba que você não é muito exigente em cuidar do meio ambiente, você danificou o planeta sim. Também é muito problemático para mim consertar isso. Vis, isso é problema seu. Beerus pulou casualmente do toco da árvore e perguntou: como esse assunto foi tratado, como eles reagiram? O grande sacerdote disse que prestaria muita atenção enquanto investigava o multiverso. Quanto a Zeno-sama, Vis abriu as mãos. Quanto a Zeno-sama, que tem inteligência de criança, Vis não tem nada a dizer. A habilidade divina de Zeno-sama é excessivamente poderosa. Mas se não fosse pelo grande sacerdote que compreendeu a situação geral, Zeno nem saberia quando todos os universos do multiverso foram destruídos. E é exatamente isso que os Dark Angels estão esperando. Ao ouvir suas palavras, Beerus andou de um lado para o outro com indiferença. Já que foi relatado, deixe-os ter essa dor de cabeça, não temos o direito de interferir nisso. Na verdade, o deus da destruição Beerus não pode nem se envolver nesse tipo de coisa, pois cada um dos Dark Angels tem força no nível de Vis. O próprio Beerus sabe que é muito bom em lidar com os assuntos do universo, mas enfrentar pessoas como Dark Angels com sua força estava além de sua capacidade. Embora ele saiba disso, essa sensação de que as coisas estão fora de seu controle é realmente desconfortável. Vis, você conserta as pastagens do planeta, vou tirar uma soneca. Depois de comer e beber até se fartar, Beerus pensou novamente em sua coisa favorita e foi direto para um chão plano para se deitar. Não demorou muito para que ele adormecesse. Ai. Vis pressionou os dedos na testa e gritou baixinho, mas estava indefeso porque conhecia bem o caráter de Beerus. Agitando suavemente o cetro na mão, Vis começou a reparar lentamente o gramado destruído por Xiaia e Beerus. Enquanto Vis reparava a área danificada, Xiaia levou Shilin e os outros para sentarem-se de pernas cruzadas no chão não danificado, contando-lhes em detalhes sobre os mistérios do reino dos deuses. Ele esperava que eles pudessem avançar o mais rápido possível. De repente, o anel do tempo roxo brilhou em azul e uma imagem holográfica de Choronoa apareceu. Xiaia, corra para o meu time Nest. Tenho algo importante para lhe contar. Choronoa gritou apressadamente. O que aconteceu? Xiaia abriu os olhos e olhou surpreso para Choronoa. Venha rapidamente e relatei sua situação ao time Helm. Uma pessoa importante virá pessoalmente para conferir, batizar e promover você a time Enforcer oficial. Vou me tornar um membro oficial? Xiaia ficou atordoada. Antes ele era tipo um trabalhador temporário, mas agora ele vai se tornar um membro oficial, então ele vai receber um pouco, certo? Isso significa que ele será promovido ao terceiro nível do reino dos deuses? Igual. Capítulo 623 chega oficial do Great Heaven. Ele sabe que o primeiro e o segundo nível do reino divino são avanços em poder e reino. Apenas o terceiro nível é semelhante à herança da posição de um deus, assim como o deus da destruição Beerus. Sua própria força de luta excede a de um segundo nível comum do reino dos deuses, mas o mais poderoso é a habilidade destrutiva que a energia da destruição pode trazer para ele. Já se passou algum tempo desde que ele avançou para o segundo nível do reino dos deuses, então parece natural que ele herdará a posição de um deus agora. Então Choronoa, envie-me o endereço do time Nest. Xiaia estava um pouco animado enquanto falava. Vou enviar para você agora. A imagem holográfica de Choronoa tremeluziu e um raio de luz roxo foi transmitido ao anel do tempo de Xiaia. Eu lhe enviei o endereço, basta usar sua habilidade de espaço-tempo e você poderá chegar ao ninho do tempo onde estou. Vem aqui o mais rápido possível. Você não pode deixar o veterano esperar muito. A imagem holográfica do Supremo Kai do Tempo desapareceu após dizer esta frase. Neste momento todos se reuniram. Os olhos brilhantes de Shilin e Myers continuaram olhando para o anel roxo na mão de Xiaia. O Supremo Kai do Tempo disse que Xiaia será promovido a executor do tempo oficial. O rosto delicado de Shilin estava cheio de sorrisos, seu rosto impregnado de um rubor vermelho. Time Enforcer, esse não é o terceiro nível do reino divino, assim como o deus da destruição? Myers abriu sua boquinha fofa. O olhar de 18 permaneceu em Xiaia por um tempo antes de ela sussurrar. Parabéns, Xiaia. Você está prestes a alcançar o terceiro nível do reino dos deuses tão cedo. Quando você voltar, poderemos lutar novamente.
Nesse momento será uma batalha total. Deus da destruição Beerus também correu e disse enquanto tocava seu queixo, muito interessado. Beerus-sama, você não ia dormir? Um deus da destruição e um deus do tempo não podem lutar arbitrariamente, alertou Whis. Os deuses da destruição sob Zeno e os deuses do tempo sob o rei do tempo são ambos deuses de mais alto nível. Por causa das regras, eles não podem iniciar uma luta arbitrariamente e não apenas deuses da destruição e deuses do tempo. Mesmo entre deuses da destruição, não pode haver batalhas arbitrárias. Tchau. Beerus curvou os lábios. Ele odeia esse tipo de restrições incessantes. Chiaya riu. Também estou um pouco surpreso por ter sido promovido a Team Enforcer oficial tão rapidamente. Mas o que mais me interessa é quem é a pessoa importante de quem Shorono estava falando. No sistema Zenon, há uma divisão entre o grande sacerdote, sacerdotes, anjo, deus da destruição e supremo Kai. Pode não ser muito diferente no reino do tempo. No entanto, no reino do tempo, a autoridade dos anjos e de um deus da destruição é unificada, e eles não estão separados. Então há apenas a distinção entre um deus do tempo e um supremo Kai do tempo. Acho que a pessoa qualificada para conferir um título ao deus do tempo definitivamente não é comum. Talvez seja aquele veterano. De qualquer forma, Chiaya, você deveria ir rapidamente para a casa do supremo Kai do tempo. Whis murmurou baixinho e seu tom era extremamente sério ao falar sobre aquela pessoa importante. Ok, eu irei imediatamente. Chiaya respondeu. Eu irei para a casa de Shoronoa. Todos vocês esperem que eu volte. Dizendo algumas palavras para Shilin e os outros. Chiaya acenou com a cabeça para Whis e Beerus, então ativou a habilidade de espaço-tempo para o endereço enviado por Shoronoa. Então, sob o olhar de todos, a figura de Chiaya se transformou em um raio de luz em meio à densa neblina. Penetrando através da membrana do multiverso, o corpo de Chiaya apareceu no vazio do mar do espaço-tempo. Olhando de longe para as visões ilusórias, Chiaya seguiu as instruções dadas pelo Supremo Kai do Tempo enquanto mudava constantemente sua trajetória como se fosse uma rota especial. De repente, uma passagem brilhante apareceu na frente dele. Chiaya ficou surpresa. Ele não esperava que houvesse uma passagem tão misteriosa no mar do espaço-tempo. Mergulhando na passagem, Chiaya entrou em um espaço fora da camada dimensional, e uma biblioteca brilhante e única flutuava à distância. O time Nash é como uma pequena ilha flutuando no espaço-tempo, coberta por uma camada de bolha transparente que envolve toda a ilha. Chiaya passou pela bolha e viu Shoronoa esperando muito tempo na praça. Chiaya, você está aqui, venha rapidamente comigo. Vendo Chiaya aparecer, Shoronoa imediatamente puxou sua mão e disse alegremente. Onde estamos indo? É claro que é dentro do time Nash que estou guardando. Esse veterano chegará em breve. Não podemos faltar em boas maneiras. Shoronoa explicou a ele enquanto arrastava Chiaya em direção ao time Nash. Diga-me, quem é essa pessoa importante? É o oficial do Grande Céu. Ela está no comando do Deus do Tempo em todos os espaços-tempos e é a líder de todos os oficiais celestiais. Falando do oficial do Grande Céu, o rosto de Shoronoa mostrou uma expressão de reverência. Oficial do Grande Céu? Chiaya murmurou. Ele nunca ouviu falar do oficial do Grande Céu, mas muitas vezes ouve Whis mencionar o Grande Sacerdote. Talvez sejam dois tipos semelhantes de divindades. O Grande Sacerdote governa todos os anjos, enquanto o oficial do Grande Céu governa todos os deuses do tempo, executores do tempo. Ambos são pessoas extraordinariamente importantes. Passando pela passagem longa e estreita, Chiaya e Shoronoa chegaram ao Ninho do Tempo, onde centenas de milhares de livros estavam amontoados, parecendo uma colina. Mas o que é mágico é que não há estantes no time Nash e todos os livros flutuavam no ar com base em algum tipo de lei. Cada livro aqui registra toda a história de um planeta com seres vivos. Como sou responsável por todos os universos paralelos no Universo 7, os livros aqui contêm principalmente registros do Universo 7. Shoronoa explicou enquanto batia no brinco potara dourado em sua orelha. Tanto o Supremo Kai quanto o Supremo Kai do Tempo do Universo 7 têm brincos potara dourados. Chiaya assentiu, compreendendo aproximadamente. O Supremo Kai do Tempo Shoronoa deveria ser o Supremo Kai responsável por todos os universos paralelos e mundos fragmentados do Universo 7. Ao contrário do Supremo Kai do Multiverso, Shoronoa está no nível espaço-tempo. Ela não é responsável pelas operações específicas do universo, mas registra toda a história no tempo. E uma vez que ele se torne o Deus do Tempo, Team Enforcer, ele estará do mesmo lado que Shoronoa e se tornará o Deus do Tempo do Universo 7. Os dois conversaram enquanto caminhavam, e logo alcançaram o nível mais interno do Ninho do Tempo. Este lugar era um amplo salão. Todos os livros aqui estavam separados por mais de 10 metros. Olhando para cima, os livros dourados estavam magnificamente empilhados como uma bela casa. O telhado do salão estava gravado com desenhos lindos e requintados, parecendo agradáveis aos olhos. O lugar não estava nada bagunçado. Espere a chegada do oficial do Céu-sama e lembre-se de ter a etiqueta adequada. Shoronoa o avisou repetidamente. Chiaya sorriu levemente e acenou com a cabeça, com um pouco de expectativa em seu coração. Ele se perguntou que tipo de pessoa é o oficial do Grande Céu. Justamente quando Chiaya estava com seus pensamentos vagando, um brilho colorido brilhou dentro do brilhante e único time Nash. O brilho colorido se dividiu em dois, formando uma passagem de vórtice brilhante, e uma figura verde esmeralda emergiu gradualmente no vazio. Uma mulher alta e bonita saiu lentamente da passagem. O oficial do Grande Céu é uma mulher? Chiaya ficou surpresa. Manto verde, lindo cabelo turquesa e um par de olhos turquesa como a água do lago. Com cada carranca e sorriso, o espaço-tempo parecia tremer. Então este é o oficial do Grande Céu. Chiaya olhou para o oficial do Grande Céu. Chiaya já viu muitas mulheres bonitas antes.
Shilin Myers, 18 anos, Launch, cada um deles era extremamente bonito, mas quando viu o oficial do Grande Céu, o coração de Xiaya estremeceu. Ela tem um tipo de beleza que é perfeita e está acima de tudo e que não deveria aparecer no mundo mortal. Capítulo 624 Deus do Tempo. Depois que o oficial do Grande Céu apareceu, seus olhos pousaram no corpo de Xiaya e de repente, uma vasta e pura onda misteriosa se espalhou, limpando seu espírito antes que ele ouvisse uma bela voz que soava como sons da natureza. Saiyan Xiaya, tempo de treinamento, 43 anos. Já se passaram 3 anos desde que você entrou no reino dos deuses. Você é o controlador do espaço-tempo com a velocidade de treinamento mais rápida que já vi. De acordo com as regras, de agora em diante você será o Deus do Tempo ao lado do Supremo Kai do Tempo Shoronoa, e terá que assumir a responsabilidade de gerenciar todos os espaços-tempos do Universo 7 com ela. Você tem o direito de julgar as pessoas que colocam em risco a ordem do espaço-tempo e, se necessário, realizar a obliteração completa no espaço-tempo. O oficial do Grande Céu falou com uma voz fria. A obliteração completa no espaço-tempo não visa apenas matar o presente, mas também matar completamente o passado e o futuro, de modo que mesmo que a linha do tempo mude, o indivíduo morto não reaparecerá. A capacidade de obliterar o espaço-tempo é absolutamente completa. Destrói e apaga completamente a existência de uma pessoa no nível do espaço-tempo e é uma habilidade única relacionada ao tempo. Assim como a energia da destruição de God of Destruction que destrói uma pessoa no nível espacial, incluindo sua alma, matéria e energia, sem ter sequer a chance de reencarnar. Ouvindo sobre os poderes de um deus do tempo pela primeira vez, Xiaya não pôde deixar de ficar ali estupefato. Shoronoa puxou a ponta das roupas de Xiaya e Xiaya reagiu, e junto com Shoronoa, curvou-se para o chocantemente lindo oficial do Grande Céu. Great Heaven Official Sama, por favor, confira formalmente o título a ele. A doce voz de Shoronoa estava cheia de excitação. O oficial do Grande Céu sorriu fracamente. O leve sorriso era como centenas de flores desabrochando na primavera, repletas de indiferença e elegância. Tirando um pergaminho das mangas de suas roupas, ela o desdobrou lentamente como um decreto imperial. A voz delicada do oficial do Grande Céu era comovente. Eu anuncio a decisão do time King-sama, Xiaya, o controlador do espaço-tempo tem talentos únicos e com a aprovação do time King-sama, ele sucederá oficialmente à posição de Deus do Tempo do Universo 7 no XXX dia de calendário de tempo às 3h51 e será concedida a capacidade de julgamento espaço-temporal. Doravante, ele trabalhará junto com o Supremo Kai do Tempo Shoronoa para administrar o julgamento no espaço-tempo do Universo 7. XXX dia, 6400129600 anos e 100.081 dias. A partir de hoje você é o Deus do Tempo do Universo 7. Depois que o oficial do Grande Céu terminou seu anúncio, uma energia cinza prateada atravessou centenas de milhões de quilômetros de barreira espaço-tempo e então entrou no corpo de Xiaya. No momento em que Xiaya recebeu essa energia cinza prateada, ele sentiu seu espírito e alma tremerem de repente, como se ele tivesse caído no mar sem limites do espaço-tempo. A energia do espaço-tempo em seu corpo começou a se agitar e a qualidade da energia começou a melhorar rapidamente. Cada célula de seu corpo parecia ter despertado sua consciência, sugando continuamente energia externa avidamente. O brilho cinza prateado percorreu seu corpo e Xiaya estreitou os olhos enquanto um sentimento refrescante, imponente e feliz jorrou em seu coração. Só então seu espírito saiu do corpo físico, vagando no espaço-tempo. Ele parece ver o passado, viu quando nasceu, viu-se crescer aos poucos, saindo do planeta Vegeta e indo para o planeta Selma. Então, quando ele se transformou em Super Saiyan e Super Saiyan God, todas as suas experiências passadas apareceram claramente em sua mente. De repente Xiaya se viu em um vasto mar do espaço-tempo, onde 4 enormes bolas de água azul celeste flutuavam. Quando Xiaya estava se sentindo confusa, as 4 bolas de água azul celeste brilhavam com luz fluorescente brilhante, e a bolha representando o Universo 7 começou a girar. Uma vontade suprema desceu de repente, como se estivesse olhando de um lugar mais alto. O passado e o futuro de bilhões de criaturas pareciam estar em suas mãos. Rumble, um som de trovão dos tempos antigos reverberou no longo rio do espaço-tempo. Dos 4 Universos 7 de incontáveis mundos fragmentados, uma aura serena viajou por todo o mundo, formando um dragão divino prateado antes de convergir para fora da dimensão no ninho do tempo. 4 Shenronrons prateados e as sombras de dragão menores inextricavelmente ligadas giraram enquanto rugiam intermitentemente e se fundiram com a consciência de Xiaya. Neste momento, a porta para o terceiro nível do reino divino se abriu e o que entrou nos olhos de Xiaya foi uma visão diferente. Brilhando com luzes cintilantes, havia muitas cenas estranhas e tudo no mundo parecia se dividir lentamente no tempo, mas no segundo seguinte, todas essas paisagens desapareceram. A aura de Xiaya mudou de dentro para fora. Com ele como centro, uma aura misteriosa e distante se espalhou. Sentindo as ondas emitidas por Xiaya, os olhos do Supremo Kai do Tempo Shoronoa se estreitaram de alegria. A relação entre um Deus do Tempo e um Supremo Kai do Tempo é diferente da relação gêmea entre um Deus da Destruição e um Supremo Kai. Suas vidas não estariam ligadas. A relação entre um Deus do Tempo e um Supremo Kai do Tempo é mais de cooperação e coordenação. Então, quanto mais forte for o Deus do Tempo, mais feliz será Shoronoa como Supremo Kai do Tempo. Depois de um tempo, a posição de Deus do Tempo concedida pelo Rei do Tempo foi oficialmente herdada por Xiaya. Abrindo os olhos, uma luz brilhante brilhou em seus olhos branco-prateados e a aura de um Deus verdadeiro se espalhou dele. A aparência de Xiaya não mudou muito em comparação com antes.
O vermelho ardente nas pontas de seu cabelo era tão claro quanto a chama cintilante, mas seus olhos oficialmente se transformaram em branco prateado e não convergem mais para o vermelho como antes. À medida que Xiaya se tornou um deus do tempo, a cor do anel do tempo em seu dedo também mudou do roxo anterior para ouro pálido. Essa sensação é muito boa. Xiaya riu e cerrou os punhos. Foi uma espécie de controle completo, mais satisfatório do que antes. Ele podia sentir um poder infinito e se exercesse toda a sua força, poderia até derrubar um universo. Agora ele estava na mesma altura que o deus da destruição Beerus, e seu espírito e corpo já haviam passado por transformação. Um deus do tempo, assim como o deus da destruição, é um deus verdadeiro acima de tudo. Ao mesmo tempo, uma habilidade sobre o uso de um poder de espaço-tempo por um deus do tempo apareceu em sua mente: extinção. A habilidade extinção é muito semelhante à aniquilação desenvolvida por Xiaya antes, mas extinção é uma habilidade completa. É mais abrangente do que a aniquilação inacabada em termos de conclusão. Pode eliminar completamente a existência de uma pessoa do ponto de vista temporal, seja ele passado, presente ou futuro. Que habilidade incrível e aterrorizante! Xiaya sentiu uma onda de sufocamento. A habilidade de um deus da destruição é a destruição completa no espaço, enquanto a habilidade de um deus do tempo é a obliteração total no tempo. Comparando os dois, ambos se complementam. Independentemente de serem fortes ou fracos, ambos são habilidades de julgamento extremamente tirânicas. Deus do tempo Xiaya, espero que de agora em diante você possa proteger o espaço-tempo do universo 7 junto com o supremo Kai do tempo Choronoa e evitar que elementos malignos perturbem a ordem do espaço-tempo. O lindo rosto do oficial do grande céu revelou um sorriso, o brilho verde fazendo o mundo tremer. Definitivamente farei o meu melhor. Xiaya respirou fundo e disse em voz alta. A oficial do grande céu sorriu e voltou seu olhar para Xiaya e Choronoa, e de repente disse para Xiaya: dentro do seu corpo, posso sentir a energia deixada pelo deus dragão Sama. Você deve usar esse poder corretamente. Você tem um alto potencial, então há esperança de alcançar o 4º nível do reino divino. Espero que você possa entrar no 4º nível do reino divino o mais rápido possível. Depois de dizer essas palavras, o oficial do grande céu não disse mais nada e guardou o pergaminho do rei do tempo, fazendo desaparecer no ar. Justamente quando o oficial do grande céu estava prestes a partir, Xiaya a deteve e perguntou-lhe como romper o 4º nível do reino divino. Oficial do grande céu Sama, posso perguntar como posso avançar para o 4º nível do reino divino no futuro? O 4º nível do reino divino é o nível dos anjos e dos deuses dragões de 4 estrelas, e ambos estão acima do 3º nível do reino divino, seja em força e dimensão. Entre tantos deuses da destruição no multiverso, poucos são páreos para os anjos. Igual. Capítulo 625 O difícil caminho de promoção. Xiaya, não seja rude. Ouvindo Xiaya fazer essas perguntas impetuosamente ao oficial do grande céu, Choronoa ficou preocupada. O grande oficial do céu é um oficial celestial acima dos incontáveis supremos Kais do tempo e deuses do tempo do reino do tempo, e seu status perde apenas para o rei do tempo. Todos os supremos Kais do tempo e deuses do tempo devem mostrar respeito por ela. Isso não é um problema. O oficial do grande céu acenou com a mão. Seu cabelo verde esvoaçava como fios de seda enquanto ela dizia com uma bela voz: um deus do tempo não está estritamente limitado apenas ao 3º nível do reino divino. Mesmo que alguém tenha alcançado apenas o 1º nível do reino divino, contanto que haja uma recomendação do Supremo Kai do tempo, eles podem suceder à posição de deus do tempo, mas a autoridade e área de jurisdição de tal deus do tempo não é comparável ao deus do tempo oficial. Da mesma forma, um deus do tempo também pode alcançar o 4º nível do reino divino. Estritamente falando, um deus do tempo tem poderes equivalentes tanto a um deus da destruição quanto aos anjos do multiverso combinados. Não existem anjos no reino do tempo, então um deus do tempo também desempenha o papel de anjos. A ausência de anjo significa que não há ninguém para mantê-lo sob controle, portanto selecionar um deus do tempo não é uma questão simples, não apenas da perspectiva do poder espaço-temporal, mas também em estrita conformidade com as regras de avaliação e encontro. Após uma pausa, o oficial do grande céu continuou. As condições para um deus do tempo entrar no 4º nível do reino dos deuses são mais rigorosas do que para outros deuses. Isto é, eles precisam fundir todos os seus eus de universos paralelos em um indivíduo único, para que seu corpo físico, alma e espírito não sejam danificados pela divisão do espaço-tempo. Com base nas regras estritas do espaço-tempo paralelo, apenas um indivíduo idêntico ou com um estado de vida semelhante pode se fundir. Caso contrário, o corpo entrará em colapso devido à diferença nos níveis de vida, que nem mesmo o deus do tempo pode evitar. Portanto, um deus do tempo não pode se fundir com um estado mortal. Em vez disso, ele também deve ser um deus do tempo. Isso é mais fácil para você, mas é difícil para outros deuses do tempo. Como Xiaya fez a passagem, sua alma só existe no atual universo 7 do multiverso. Felizmente os Saiyan nativos Xiaya em outros mundos foram todos destruídos junto com o planeta Vegeta, então o problema do corpo físico não existe mais, e seu alma também é diferente. Portanto, esses fatores que podem afetar Xiaya não existem, e o oficial do grande céu pode ver essa diferença em Xiaya. Embora ela tenha ficado um pouco surpresa com a situação de Xiaya, como uma oficial distante do grande céu, ela não se importa com esses detalhes. Mas não funcionaria para outros deuses do tempo. Com a divisão do multiverso e o surgimento dos mundos fragmentados, os doppelgangers dessas pessoas já foram mais ou menos criados em um momento extremamente precoce. E mesmo que o outro morra, a diversidade da alma já aconteceu.
Portanto, se um deus do tempo no terceiro nível do reino divino quiser entrar no quarto nível, ele deve garantir que seus deus em outros espaços-tempos também estejam qualificados para se tornarem um deus do tempo. Caso contrário, seria muito difícil fundir-se. Felizmente tem uma existência única. Ao ouvir a explicação do oficial do Grande Céu, Xiaya não pôde deixar de se sentir com sorte. Até o momento não existe ainda outro Xiaya que seja exatamente igual nos vários espaços-tempos. As condições para o quarto nível do reino divino, nos vários universos paralelos, eles devem ter uma alma perfeita e um corpo físico único. Consequentemente, Xiaya ficou feliz com a decisão que tomou quando mandou Trunks de volta. Tenha cuidado no futuro. Você não pode permitir que um novo mundo baseado no mundo atual apareça e você deve levar sua força ao pico da terceira camada do reino dos deuses o mais rápido possível. Para ser promovido ao quarto nível do reino divino no futuro, Xiaya começou a planejar em seu coração. Falando em mundos que o multiverso produziu tendo o mundo atual como modelo. O mundo do Golden Flame Warrior é um só e o mundo de Trunks também não é como o mundo da obra original. Mas felizmente, o ponto de divisão do mundo do Guerreiro da Chama Dourada foi feito nos tempos antigos, então não interferiu na travessia de Xiaya, e apenas o nativo Xiaya nasceu mas com alma diferente, e o corpo foi destruído há muito tempo. Mas após o aparecimento de Xiaya, se o mundo se dividir novamente, outro Xiaya aparecerá inevitavelmente. Embora os caminhos de desenvolvimento destes dois Xiayas possam não ser os mesmos, existem muitas variáveis e por natureza existencial, os dois são na verdade os mesmos. Isso quebra a singularidade e torna a promoção muito mais difícil. Mesmo que o corpo físico desse sósia seja destruído, a existência da alma ainda afetará a singularidade. Atualmente os fatores mais instáveis são Mira e Tova no universo 7, assim como aqueles Dark Angels, mas infelizmente o Xiaya atual ainda não é capaz de deter esses Dark Angels. Então, e o quinto nível do reino dos deuses? Xiaya perguntou enquanto olhava cautelosamente para o oficial do Grande Céu. O oficial do Grande Céu franziu a testa ligeiramente, aparentemente pensando em alguma coisa. Vendo isso, Xiaya ficou nervosa e justamente quando pensou que ela não responderia, seu rosto branco revelou um sorriso e suspirou enquanto olhava para Xiaya. Finalmente vou te contar. A maneira de avançar para o quinto nível do reino divino é fazer com que o passado e o futuro desapareçam completamente da linha do tempo, e sua existência só seja permitida no presente, ou seja, saltando completamente para fora da linha do tempo. Mas há muito poucos deuses do tempo que conseguiram isso. Se você conseguir, então você também será um oficial do Grande Céu. A voz suave e clara do grande oficial do céu desencadeou uma tempestade no coração de Xiaya, fundindo o passado e o futuro, e saltando completamente para fora da linha do tempo. Ou seja, se um deus do tempo quiser alcançar o quinto nível do reino divino, então ele terá que se fundir com seus outros deus na linha do tempo e completamente torne-se uma pessoa que não mudará por causa da causalidade do tempo. Isso é ainda mais difícil do que um mortal invadindo o reino dos deuses. Com certeza, os caminhos posteriores do reino dos deuses são muito mais difíceis, especialmente para os deuses relacionados ao tempo. Eles são tão difíceis que chega a ser ultrajante. Se um controlador do espaço-tempo no segundo nível do reino dos deuses quiser se tornar um oficial celestial no nível de Deus verdadeiro, ele precisará receber o título do reino do tempo, o que é relativamente fácil, mas se ele quiser ser promovido ao quarto nível do reino dos deuses mais tarde, eles devem se tornar uma existência única nos universos paralelos. E para avançar para o quinto nível do reino divino, eles precisam pular para fora da linha do tempo para que não mude devido ao efeito de causalidade. Toda e qualquer condição é severa e anormal. Xiaya tem a sensação de estar caminhando sobre gelo fino ou enfrentando um abismo profundo. Ele não sabe se o grande sacerdote do multiverso conseguiu isso, mas a julgar pelo fato de que o grande sacerdote e Zeno existem no espaço-tempo dos 4 multiversos, não parece ser o caso. Esta pode ser a diferença entre um deus relacionado ao tempo e um deus relacionado ao espaço. Mas pensando bem, os oficiais celestiais do reino do tempo são deuses do tempo, então suas realizações em habilidades de tempo devem ser excelentes. O reino do dragão, que também está fora da linha do tempo, parecia estar separado desde o início sob o grande poder do deus dragão Zalama. Ok, eu já te contei tudo o que deveria ser dito. Deus do tempo Xiaya, você não precisa pensar muito nisso por enquanto. Por enquanto, proteja o espaço-tempo do universo 7 com o Supremo Kai do tempo Shoronoa. Se não houver mudanças no espaço-tempo do universo 7, seu caminho será naturalmente muito mais suave. Entendido. O rosto de Xiaya estava severo quando ele se curvou. A oficial do Grande Céu acenou com a cabeça levemente e olhou para Supremo Kai do tempo Shoronoa antes que sua figura verde se virasse e desaparecesse na colorida passagem do vórtice. Depois que o oficial do Grande Céu saiu, a pressão exercida sobre Xiaya e Shoronoa também desapareceu, e os dois suspiraram de alívio. Na frente do distante oficial do Grande Céu, que era como um deus supremo, Xiaya e Shoronoa estavam com o coração pendurado. Shoronoa colocou as mãos nos quadris e olhou para Xiaya. Xiaya, você foi longe demais agora. Great Heaven Official Sama não é apenas um ser sagrado e nobre, mas também é extremamente distante. E se você a tivesse irritado ao fazer uma pergunta tão precipitada? Xiaya sorriu e admitiu que foi imprudente. Eu com certeza fui imprudente, mas se não perguntasse claramente sobre o caminho de promoção dos reinos divinos posteriores, meu coração certamente teria sentido coceira. Você não viu que o oficial do Grande Céu não me repreendeu e me disse o caminho a seguir? Você teve muita sorte. Shoronoa fez beicinho, mas seu humor mudou rapidamente como uma criança e disse alegremente, você agora é o deus do tempo. Vou levá-lo de volta para dar uma olhada na história do universo 7.
Dizendo isso, a pequena mão de Shoronoa puxou Chiaya e ela caminhou energicamente em direção aos livros empilhados como uma colina ao lado. Chiaya revirou os olhos e seguiu o exemplo de Shoronoa. Igual. Capítulo 626. Um segmento oculto da história. Existem muitos livros no time neste de Shoronoa. Cada livro registra a evolução de um planeta habitável do início ao fim e as raças que nele vivem. Alguns desses livros foram criados naturalmente quando o time Nest foi estabelecido, e alguns Shoronoa escreveram gastando muito tempo, vagando entre os livros empilhados como uma colina, uma fragrância única e antiga de livros e o cheiro de tinta flutuavam. O Supremo Kai do Tempo estava avançando ao apresentar a Chiaya os livros espalhados no Ninho do Tempo. Chiaya pegou aleatoriamente um livro e folheou-o 2 vezes. O livro foi dividido em vários capítulos baseados em diferentes raças. Algumas raças deixaram o seu planeta-mãe e outros planetas relacionados com elas foram anotados na descrição da raça. Com um leve toque, como se estivessem interligados, o livro mudou, fazendo uma troca perfeita. Ao passarem por vários corredores, Chiaya perguntou de repente a Shoronoa: existe algum livro que registre especificamente as raças do Universo 7? Shoronoa respondeu afirmativamente e então levou Chiaya para outra sala grandiosa. Os livros aqui são um pouco menores que os anteriores e são registrados principalmente com nomes de raças. Chiaya assentiu. Na verdade, os conteúdos gravados nas 2 enormes bibliotecas são semelhantes. Só que um tem o nome do planeta como título do livro e a raça como capítulo, enquanto o outro tem o nome da raça como título do livro e os habitantes do planeta como capítulo. No entanto, uma raça como os terráqueos que não deixou a Terra só pode existir num livro com o título Terra, e ainda não são elegíveis para serem independentes num livro. Esta é provavelmente a diferença entre as raças do universo e os nativos de um planeta, ou pelo menos a diferença nos detalhes. Chiaya passeava sozinho entre as pilhas de livros com o corpo flutuando ligeiramente. Finalmente, ele encontrou o livro que registrava os Saiyajins em meio ao mar de livros. Os Saiyajins, originários do planeta Sadala, nascem com um forte conhecimento de combate. Mais tarde, eles se mudaram para o planeta Plant, renomeado planeta Vegeta, após a destruição do planeta Sadala, e a raça foi basicamente destruída junto com o planeta Plant. Este é o prefácio de todo o livro, que descreve brevemente a história da raça Saiyan. Posteriormente, de acordo com as diferenças nos 4 multiversos e a criação de incontáveis mundos fragmentados, eles foram divididos em diferentes subvolumes. Em alguns registros de subvolumes, Planet Plant também era chamado de Planet Tufli. Chiaya prestou atenção e descobriu que há um capítulo que registra o que aconteceu no espaço-tempo de Chiaya. Ele registra a parte em que os Saiyajins foram transferidos para o planeta Ongsha no momento da destruição do planeta Plant. Exceto este capítulo, os Saiyajin de todos os outros capítulos foram destruídos. Mesmo que não tenham sido extintos, existem apenas alguns números esporádicos que conseguiram permanecer vivos por um tempo. Fechando o livro, Chiaya pensou pensativamente. Esses livros parecem estar relacionados à existência de uma raça. Quando uma raça desaparece completamente, os registros nela contidos também congelam e a escrita e o papel ficam escuros. Se uma raça ou planeta for destruído, então qual é a utilidade de manter aqui esses livros sobre eles? É possível que eles se recuperem? Sim, o poder das Dragon Balls existe neste mundo. Mesmo que o planeta e a raça sejam destruídos, há esperança de recuperação. Colocando de volta o livro sobre Saiyajins, Chiaya encontrou outro livro sobre Yardratian. Os Yardratian são originários do planeta Beyad e eram anteriormente conhecidos como Beyadians. Eles possuem habilidades sobrenaturais excepcionais. Chiaya percorreu levemente, folheando a história dos Yardratians antes de irem para o planeta Yardrat, mas não havia registro de como os Yardratians se mudaram do planeta Beyad para o planeta Yardrat. Shoronoa, por que falta um pedaço da história de Yardratian aqui? Chiaya se virou e perguntou a ela. Onde? Shoronoa perguntou surpresa. Olha, falta um parágrafo aqui, parece que foi apagado. Chiaya apontou para um grande parágrafo que estava obviamente em branco. É verdade. O rosto de Shoronoa franziu. Mas é impossível, meu time Nest normalmente registra toda a história, não pode faltar nada. O Supremo Kai do Tempo assumiu o livro sobre os Yardratians de Chiaya e então sentou-se no chão para estudá-lo. Ela moveu lentamente os dedos brancos pelo espaço em branco, tentando restaurar a escrita nele. Mas só então, uma sombra dourada pálida circulou ao redor dele, acompanhada por um profundo rugido de dragão, e uma pressão majestosa do passado distante varreu. Shoronoa exclamou e seu rosto ficou pálido. Não está funcionando. Este período da história foi abençoado por um ser supremo. Não tenho a capacidade de revelá-lo no longo rio da história. O que você quer dizer? Chiaya não conseguia entender. Shoronoa disse cuidadosamente. Quero dizer, este período da história está firmemente selado em uma linha do tempo específica por razões desconhecidas. E nenhuma divisão espaço-tempo pode interferir nesse período da história. Somente o Great Team King-sama e o Great Heaven Official-sama podem fazer isso. Como os dois grandes seres estão envolvidos, Shoronoa acha melhor não se aprofundar muito no assunto. Rei do tempo e oficial do grande céu, não é? Chiaya assentiu com um olhar pensativo. Foram realmente eles que selaram esse período da história? Por que eles fizeram isso? E ele ouviu vagamente um rugido profundo de dragão antes.
Será que alguém do reino do dragão também está envolvido? De repente, como se um relâmpago passasse por sua mente, Xiaia lembrou-se de ter visto o dragão divino dourado em chamas nos murais do planeta Yardrat, e muitas dúvidas surgiram de repente em seu coração. É assunto de Deus de alto nível, é melhor não se envolver. Xiaia riu zombeteiramente, sentindo que estava pensando demais, e então parou de se preocupar com esses assuntos problemáticos. Afinal, tudo era história passada. Por que ele deveria se preocupar tanto com isso? Depois disso, Xiaia permaneceu no time Nest de Choronoa por mais um mês. Durante esse tempo, ele estabilizou o poder do terceiro nível do reino divino, e com a ajuda da característica do ninho do tempo de estar separado das dimensões, revisou cuidadosamente o caminho que percorreu no passado sem interferência. Fora do espaço-tempo ilusório. Este lugar não é afetado pela linha do tempo, e o tempo aqui parece ter perdido o significado. No espaço colorido e onírico, nuvens ondulantes e névoas se misturavam com a densa luz solar colorida para criar uma cena deslumbrante que dava às pessoas uma sensação de saudade. Um planeta ciano flutuava entre os raios de sol. No planeta, ergue-se um glorioso palácio que existe desde tempos imemoriais, com azulejos verdes e paredes brancas, vigas esculpidas e caibros pintados, e há pequenas pontes e água corrente ao seu redor. O antigo e luxuoso palácio divino é como uma obra de arte requintada, exalando uma aura antiga, natural e pacífica. Na porta do palácio divino, uma enorme placa estava pendurada com apenas uma palavra escrita: tempo. Este é o palácio onde vive o rei do tempo e estava localizado fora do espaço-tempo infinito. Havia 124 pequenas bolas de água circulando ao redor do palácio do tempo, cada uma do tamanho de uma palma, mas cada bola de água representa um vasto espaço-tempo. Tum, 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 com um som de passos leves, o oficial do grande céu vestindo traje verde caminhava pela passagem do palácio. Rei do tempo, Deus do tempo do universo 7 sucedeu sua posição. Abrindo a porta do salão principal, ela entrou e relatou com calma. Você trabalhou duro. Em um alto trono divino, uma mulher loira estava preguiçosamente deitada de lado enquanto estreitava os olhos, as mãos colocadas nos braços do trono e uma cortina de lindos cabelos dourados pendia naturalmente. O rei do tempo também era uma mulher bonita, extremamente elegante e glamourosa. Time King, aqueles Dark Angels abaixo estão fazendo alguns pequenos movimentos novamente, especialmente aquele Lancius item original sim. Se você deixá-los fazer o que quiserem, os universos paralelos só aumentarão. Se esta era também entrar em colapso, o oficial do grande céu queria dizer algo, mas hesitou. Seus olhos verdes eram como um riacho de água cristalina. Não se preocupe com eles, são sobras de tempos passados. Deixe Zeno lidar com esses assuntos insignificantes. Zeno, quando o rei do tempo disse isso, o oficial do grande céu respondeu com um sorriso irônico, mas na verdade não tinha nada a ver com eles. Ela suspirou e não disse mais nada. Os Dark Angels, diante do eterno rei do tempo, são na verdade apenas formiguinhas. Falando nisso, garotinha, você já é adulta e aprendeu a pensar na situação geral. Quando você herdará minha posição? Time King levantou-se do trono divino e seus olhos azuis como pedras preciosas pousaram no oficial do grande céu, dizendo brincando: agora sou muito mais sábio. A oficial do grande céu revirou os olhos para o rei do tempo, os cantos dos lábios subindo ligeiramente. Nem pense em abandonar a posição de Time King e fugir. Você acha que eu ainda não te conheço? E não me chame de garotinha. Não sou mais pequeno. Dizendo isso, as lindas sobrancelhas do oficial do grande céu franziram-se em insatisfação. Sim, mas isso não mudará o fato de que você foi criado por mim. Eu realmente sinto falta dos dias em que eu segurava você de joelhos. No palácio divino, risadas agradáveis ressoaram de repente. Igual. Capítulo 627. Quando Beerus morrer, quem será o deus da destruição? Em outro espaço desconhecido, a sede dos Dark Angels. 18 planetas semelhantes a diamantes giravam ao redor do mundo. Um riacho borbulhante desceu da periferia cortada do mundo antes de girar no espaço e entrar nos lagos ao redor do mundo. Mira, seu plano pode ser iniciado, disse Dark Endelvia friamente para Mira, que estava curando seu corpo físico. Mira abriu os olhos vermelho sangue e respondeu com uma expressão sombria. Sim, o plano não pode mais ser adiado. Entrei em contato com o eu de outros espaços-tempos e todos concordam com este plano. Mas preciso da sua ajuda. Diz. O rosto de Dark Angel estava indiferente. A posição de Tova sempre foi pouco clara. Não posso garantir o que ela está pensando, então ela será excluída do plano desde o início. Preciso que você cubra isso e não a deixe saber de nada disso. Além disso, a demigra de múltiplos espaços-tempos necessita de um grande número de sacrifícios, o que muito provavelmente atrairá a atenção dos deuses da destruição e dos anjos. Ajude-me a bloqueá-los nesse momento. Não tem problema, está tudo no âmbito da cooperação. Na verdade, o melhor método é matar todos os supremos Kais dos 12 universos, mas se fizermos isso, terá um efeito muito grande. É provável que atraia a atenção do grande sacerdote, ou Zeno, e até cause uma reação negativa. Mira se sentiu perturbada. Se puder, é claro que ele quer matar todos os supremos Kais de uma vez, para que toda a influência dos deuses da destruição e dos anjos possa ser eliminada, mas ele não sabe como o grande sacerdote e Zeno reagirão a isso. Portanto, ele não se atreve a jogar e só pode proceder obedientemente de acordo com o plano. Os preparativos vão demorar um pouco. Quando a demigra de múltiplos espaços-tempos ressuscitar, não haverá nada a temer. Não importa se são deuses da destruição ou anjos, eles não seriam capazes de me impedir. A expressão de Mira tornou-se sinistra, seus olhos brilhando com uma luz fraca. Ele olhou para o anjo negro pelo canto dos olhos e de repente zombou. O tempo voa. Alguns meses se passaram. No mundo do deus da destruição, havia relâmpagos e trovões estrondosos.
Quase uma centena de planetas isolados flutuavam silenciosamente, mudando de órbita seguindo certas leis para construir um sistema perfeito. No centro de uma estrela em forma de losango, uma enorme árvore antiga crescia como um enorme vaso de planta, os enormes galhos da antiga árvore se estendendo até o colorido mar nebuloso. Sob a luz do sol, um antigo templo brilhava com um brilho cintilante, mas simples. No chão, uma criatura roxa de orelhas compridas cochilava enquanto segurava apaticamente uma vara de pescar, sem nem saber que o fio de prumo já havia sido mordido por um peixe. De repente, uma distorção apareceu no céu e Xiaya saiu de um túnel espacial. Vendo o deus da destruição Beerus cochilando com a cabeça baixa, Xiaya deu-lhe um empurrão. Ah, Xiaya, você está de volta. Beerus bocejou e esfregou os olhos, sonolento. Então ele puxou o anzol e um peixinho pulou no balde de plástico. Viz, grelhe este peixe para mim. Beerus-sama, estarei aí imediatamente. A voz de Viz veio de longe. Oh, Xiaya, você está de volta. Parabéns por se tornar o deus do tempo do universo 7. Cuide de mim no futuro. Ao ver Xiaya, Viz ficou surpreso e um sorriso apareceu em seu rosto calmo. Depois que Xiaya se tornou o deus do tempo do universo 7, pelo menos em seu espaço-tempo, Zeno não destruiria aleatoriamente o universo 7. Claro. Schilling e os outros estão treinando na criação da estrela divina novamente? Sim, eles estão lá há algum tempo. Espero que os três ganhem alguma coisa. Xiaya sorriu fracamente. Neste momento, ele viu um pequeno recipiente de vidro flutuando próximo a Viz com uma estranha criatura azul enfiando a cabeça para fora. Peixe oráculo. Seu nome apareceu na mente de Xiaya. Beerus-sama, você não pode comer peixe como a outra coisa. O peixe oráculo colocou a cabeça para fora. Beerus fez uma careta, deu uma olhada no peixe oráculo e jogou o peixe do balde de plástico de volta no lago. Oracle Fish, preveja algo rapidamente para mim. O peixe profeta respondeu. Viz explicou a Xiaya ao lado dele. O peixe oráculo é um bom amigo de Beerus-sama. Ele pode prever muitas coisas sobre o futuro, mas seu caráter não é confiável. Xiaya olhou para Viz. Ele, entretanto, sabia que Viz costumava sair para comer comida deliciosa junto com o peixe oráculo e escondia isso de Beerus. Bem, Beerus-sama, em 7 anos, você encontrará um oponente forte cujo nome é Super. Super, o peixe oráculo gaguejou e não conseguiu terminar. Meu oponente, qual é o nome dele? Os olhos de Beerus ficaram penetrantes e havia um brilho frio em seus olhos. Super, o que é isso? Esqueci. O peixe oráculo colocou a cabeça no recipiente de vidro e colocou a cabeça para fora novamente, seus olhos do tamanho de um feijão mungo voltados para Viz. O que vamos fazer uma comida deliciosa? Ei, diga-me a previsão primeiro. Veias azuis se destacaram na testa de Beerus e ele esmagou a vara de pescar na mão. Eu esqueci. Xiaya olhou divertido para o deus da destruição Beerus e o peixe oráculo olhando um para o outro, mas ele estava pensando no que o peixe oráculo acabará de dizer. O oponente forte, mencionado por ela deveria ser Goku que se transformou em Deus Super Saiyan, certo? 7 anos depois, ou seja, 4 anos após a saga Majin Buu, ele deveria ter 51 anos naquela época. Ele se lembrou da menção de Beerus na obra original de que ele havia dormido 39 anos. Naquela época, já haviam se passado exatamente 39 anos desde que o planeta Vegeta foi destruído. Então, a hora deveria ser certa. No entanto, na opinião de Xiaya, o Deus Super Saiyan não pode se tornar o oponente forte do Deus da destruição Beerus, não importa o que aconteça e na melhor das hipóteses, pode ser um oponente que pode ajudar a matar o tempo. Ignorando as travessuras de Beerus e do peixe oráculo, Viz preparou utensílios de cozinha. Xiaya, vou deixar você experimentar minhas habilidades que aprendi nos últimos anos. As habilidades culinárias do planeta Ongshan são realmente profundas. Depois de dizer isso, Viz deixou o cetro de lado. Pegou vários ingredientes como se estivesse fazendo um truque de mágica e começou a cozinhar enquanto cantarolava uma música. Logo saiu uma fragrância maravilhosa. Beerus cheirou, deixou de lado o peixe oráculo e esperou ansiosamente ao lado. Depois de comer com vontade, Beerus deu um tapinha no estômago e disse com um arroto, vou voltar a dormir desta vez, então não me acorde, não importa o que aconteça. Beerus-sama, você está ficando preguiçoso de novo, não se esqueça do seu trabalho. Tão problemático. Beerus fugiu e então voou em direção ao templo no topo da antiga árvore enquanto Viz observava. É onde ele dorme e a menos que algo caótico aconteça no universo, ele não acordará facilmente. Beerus-sama, tudo o que ele faz é comer e dormir. Ele é muito preguiçoso. Olhe para Champa-sama, ele nunca dorme. Pensando em Deus da destruição Champa sob os ensinamentos de Vados, Vi sentiu que seus ensinamentos foram um fracasso quando comparou os dois irmãos. Não é que Champa não queira dormir, mas sim ele não ousa. Xiaya pensou zombeteiramente. Os métodos de Vados eram muito mais rígidos que os de Viz. Ei, você está interessado em deixar Schilling e os outros terem sucesso como novo deus da destruição após a morte de Beerus-sama? Acho que eles estão definitivamente qualificados. Não sei o que dizer sobre isso. Viz, Beerus ainda não morreu e você já está planejando o próximo deus da destruição tão cedo. Está tudo bem? Será que Beerus será amaldiçoado até a morte ao encontrar tal atendente? Viz riu e disse, isso não vai acontecer mais cedo ou mais tarde. Tenho que planejar com antecedência. Vi sempre foi assim, como se não se importasse com nada, mas cumpre muito bem o dever de Angel. Deve-se dizer que se não houvesse um anjo trabalhador como Viz, e o universo 7 apenas tivesse que contar com Beerus e o inútil supremo Kai do Leste, quem sabe em que tipo de bagunça ele estaria. Igual. Capítulo 628 27º Torneio de Artes Marciais. O sol da manhã nasceu no leste quando um amanhecer acinzentado apareceu no horizonte.
À medida que o sol da manhã subia gradualmente, a luz quente do sol passava pelas nuvens e tingia as nuvens brancas com uma camada de cor vermelho cereja, que parecia cheia do brilho da vida. Já se passou mais de meio ano desde que Xiaya se tornou deus do tempo. Na zona rural de West City, uma garota de 13 a 14 anos treinava arduamente na sala de treinamento, o suor condensado em gotas brilhantes de água escorrendo. Devo conseguir um bom resultado no torneio de artes marciais desta vez. A garota pensou enquanto agitava vigorosamente os braços, mergulhava, voava e fazia treinamento básico continuamente. Clique. Satã abriu a porta da sala de treinamento e entrou. Vendo Satã entrar, a menina interrompeu seus movimentos, trotou e abraçou o braço de Satã. Pai, desta vez quero participar do torneio de artes marciais. Satã colocou a mão na cabeça da filha. Sim, vamos participar juntos e nos esforçar para obter um bom resultado. Também quero ganhar 2 campeonatos consecutivos e conseguir outro campeonato. A garota Videl acenou com a cabeça vigorosamente e ergueu a cabeça. Mas desta vez tem muita gente que se inscreveu no torneio de artes marciais. Ouvi dizer que haverá uma seleção preliminar antes da competição. Não há problema, você foi treinado pessoalmente pelo seu pai. Você sabe que papai uma vez desafiou a terra sagrada de Corrin e recebeu orientação do imortal Corrin. Além desses especialistas lendários, apenas algumas pessoas como Upa e Gabriel podem competir contra o pai. Papai é incrível, disse Videl com adoração nos olhos. Bem claro, hahaha. Satã riu muito com a cabeça erguida e o peito esticado. Naquela época Satã também era considerado jovem e frívolo, pois havia caminhado sozinho até a terra sagrada de Corrin. Se ele não tivesse conhecido Yajirobe que o trouxe para a Torre Corrin, seu destino poderia ter sido completamente diferente. Estamos em uma época de expansão, e se você não prestar atenção, ficará submerso nas tendências dos tempos. Pai, você é o campeão do 26º Torneio Mundial de Artes Marciais. Você vai ganhar desta vez também. Satã estava cheio de confiança. Afinal, ele também participou do Cell Games. Embora não haja oportunidade de competir formalmente no palco, enquanto esses lendários especialistas não participarem da competição, Satã sente que a posição do campeão está definida. Pai, você conheceu o Sr. Goku e outros antes. Desta vez, o torneio de artes marciais será realizado na cidade de Yajirobe. Você pode me levar para conhecê-los? Claro, claro. Papai e Yajirobe têm um relacionamento muito bom. Satã se gabou descaradamente. Como ele poderia perder prestígio na frente de sua filha? Com certeza, depois de ouvi-lo, Videl sorriu e lançou um olhar de admiração para ele. Os dias se passaram. O 27º Torneio Mundial de Artes Marciais foi realizado na cidade de Yajirobe. O torneio trienal tornou a já movimentada cidade de Yajirobe mais animada. Caminhando pelas ruas iluminadas e movimentadas, havia uma grande multidão de pessoas com muito rebuliço. Alguns deles são competidores que vieram de todo o mundo para participar do torneio de artes marciais, e alguns vieram de longe apenas para assistir ao torneio. A cidade de Yajirobe é um dos 9 lugares sagrados com a mesma fama da terra sagrada de Corrin e também há muitos guerreiros locais. À medida que o dia do torneio de artes marciais se aproxima, todas as escolas de artes marciais fizeram os preparativos finais. Entre a multidão movimentada, uma figura ruiva era particularmente notável enquanto várias mulheres bonitas o seguiam. Lazuli, por que você quer participar de uma competição tão chata? Por que não dar um passeio comigo no mercado? Uma mulher de cabelos dourados falou carregando uma arma de aparência perigosa. Porque ouvi dizer que o campeão do torneio de artes marciais pode receber um grande prêmio em dinheiro. 18 disse calmamente. Ela usava óculos escuros marrons, uma camisa azul clara sem mangas e suas habituais calças conservadoras. Seus braços brancos expostos pareciam macios e nada parecidos com os de um artista marcial. Desde a última vez que ela veio à Terra para assistir ao casamento de Kuririn, ela perdeu o torneio de artes marciais. Para receber o prêmio em dinheiro desta vez, ela já vinha pensando nisso há muito tempo. Ah, só por isso. A loira Launt exclamou, colocando o cotovelo no ombro de 18. Se você quer dinheiro, vamos roubá-lo comigo, com certeza será muito mais do que o prêmio em dinheiro aqui. Os cantos da boca de Xiaya, que estava assistindo isso, se contraíram. Ele bateu na cabeça da loira Launt e a repreendeu. Não faça com que não fazer um trabalho honesto pareça tão incrível. Por que Lazuli iria roubar com você? A loira Launt riu e também sentiu que era impossível. Ela guardou a arma e ficou de lado, assobiando. Eles seguiram a multidão e logo chegaram ao local do torneio de artes marciais. No lado oeste da cidade de Yajirobe, perto da interminável cordilheira, havia uma vasta planície escavada artificialmente. Este foi o local do torneio, cobrindo uma área de cerca de 500 mil metros quadrados e enormes arquibancadas foram construídas ao longo das encostas das montanhas. Nesse momento, um trabalhador do torneio de artes marciais gritou no alto-falante: concorrentes que participam do torneio de artes marciais, por favor, venham e inscrevam-se. Vá, esperaremos por você aqui. 18 acenou com a cabeça graciosamente, caminhou até o local de registro e entrou em uma longa fila. Logo foi a vez dela. O cartório olhou surpreso para ela, que parecia uma senhorita de família rica. Nome? Lazuli. 18 disse friamente. A balconista registrou seu nome na lista e entregou um número para 18. Este é o seu número de inscrição. Por favor, entre na arena de preliminares correspondente de acordo com o número, onde serão realizadas as preliminares. E somente após atender aos requisitos você poderá entrar no salão de competição para a competição primária. Ok. 18 pegou a placa, colou-a no peito, virou-se e saiu. Espere, por favor, não use óculos de sol ornamentais durante o concurso. O balconista a lembrou. Ele olhou para ela por um momento e balançou a cabeça. Hoje em dia, as senhoritas ricas vêm participar do torneio assim como os artistas marciais.
Eles já conheceram muitos antes, e essas pessoas podem nem conseguir passar no segmento preliminar. Originalmente, as preliminares do Torneio Mundial de Artes Marciais não eram tão complicadas, porque no passado geralmente havia apenas 100 ou 200 competidores. As eliminatórias poderiam determinar diretamente os 8 primeiros, mas a Era da Terra está se desenvolvendo e, à medida que a glória das artes marciais continua sendo descoberta, o número de competidores nos torneios de artes marciais aumentou rapidamente várias vezes e o sistema anterior também foi ajustado em conformidade, e adicionou um segmento preliminar antes da competição de artes marciais. Como está? Você se inscreveu? Sob um pavilhão, Shilin viu 18 se aproximando e acenou para ela. Não. 3.158, desta vez há mais participantes. Parece que as preliminares durarão vários dias. Xiaya olhou para o número em seu peito e suspirou em seu coração. Agora a disparidade entre esta terra e a terra da obra original está ficando cada vez maior. Com a ampla popularidade das artes marciais, muitos jovens gênios e escolas antigas surgiram um após o outro, mas com a participação de 18 pessoas. As esperanças dessas pessoas de vencer o campeonato foram basicamente interrompidas. Enquanto Xiaya conversava com 18 e os outros, um anfitrião loiro correu. Ah, são realmente vocês. Você também vai participar do torneio de artes marciais? Definitivamente adicionará muita cor ao torneio deste ano. O anfitrião loiro olhou com entusiasmo para Xiaya e outros. Os Cell Games de 4 anos atrás deram a ele uma compreensão real do que é chamado de luta de alto nível, destruindo estrelas e destruindo sóis, movendo montanhas e derrubando os mares. O que muitas pessoas consideram inimaginável, aos seus olhos, não é uma tarefa difícil para elas. Além disso, até o Kami da Terra é seu bom amigo. Igual. Capítulo 629 O Satã Nervoso. Kuririn foi o campeão dos 24º e 25º torneios mundiais de artes marciais consecutivos, já que Goku e outros nunca mais participaram do torneio por causa da sensação causada pelo Cell Games. Isso o anfitrião achou arrependido, que sempre esperou receber partidas de alto nível. Então, quando viu Xiaya e os outros, o anfitrião loiro esperou ansiosamente que eles pudessem participar do torneio. Não participaremos do torneio, apenas Lazuli se inscreveu. Xiaya recusou educadamente. O anfitrião loiro ficou um pouco atordoado antes de reagir. É a mesma coisa. É uma honra que esta senhorita esteja participando. Então o anfitrião loiro se inclinou e sussurrou. Então pedirei à senhorita Lazuli que mostre misericórdia e tente se controlar o máximo possível. Pois bem, parece que terei que pedir-lhes que preparem câmeras de alta velocidade. Olhando para ele balbuciando tanto, o loiro Launch ficou chateado. Ei, você terminou? Bem, senhorita Launch, posso entender que o senhor Xiaya e os outros não estão participando do torneio. Mas por que você não está participando também? Você é o campeão do 22º Torneio Mundial de Artes Marciais. Não interessado. A boca do loiro Launch se contraiu. Ela foi capaz de ganhar o título de campeã porque suas habilidades eram superiores às de Goku e dos outros da época. Agora que 18 anos está participando do torneio, por que ela procuraria por abusos? Ela sempre foi alguém que tem uma visão clara das coisas e não se deixava sofrer. Isso é realmente uma pena. Não é fácil para você vir para a Terra, porque não me deixa mostrar o local do torneio. O anfitrião loiro se ofereceu. Xiaya aceitou de bom grado o convite do anfitrião e depois o seguiu enquanto visitavam um novo salão de competição, o templo de artes marciais e a arena principal do torneio. A escala se expandiu muito. Seguindo um membro da equipe interna, Xiaya e os outros economizaram muito tempo ao entrar no local e quando o anfitrião loiro saiu, ele também organizou especialmente uma sala de exibição separada para Xiaya e outros. As salas separadas têm a melhor vista das arenas de artes marciais e estão sempre preparadas para receber convidados especiais. Este anfitrião é uma pessoa bastante dedicada. Myers disse piscando os olhos depois que o anfitrião saiu. O seu amor pelo torneio de artes marciais é admirável, e ele é uma das poucas pessoas que faz jus à sua posição. Se ele não fosse tão fraco, eu realmente quero trazê-lo para o planeta Ongshan e deixá-lo sediar as competições do planeta Ongshan. Os olhos de Xiaya mostraram uma pitada de aprovação. Se você disser isso em toda a história de Dragon Ball, além dos protagonistas principais, quem mais o impressionou é o apresentador loiro. Ele sempre foi o anfitrião do torneio de artes marciais. Ainda no 23º Torneio de Artes Marciais da obra original, todos os espectadores e funcionários fugiram freneticamente por causa da batalha entre Goku e Piccolo, mas apenas o anfitrião insistiu em não sair até anunciar o resultado da partida. Ele acompanhou Goku e os outros durante quase todo o seu desenvolvimento, e também é uma das poucas pessoas na história que tem uma compreensão clara da verdade. Para uma pessoa tão dedicada, é difícil para Xiaya não ter uma boa impressão dele. Suspirando levemente, Xiaya verificou a hora e trouxe Shilin, Myers e os outros ao hotel para reservar alguns quartos. O número de Lazuli era 3.158 e ainda não será a vez dela. No dia seguinte, a multidão na cidade de Yajirobe aumentou ainda mais. Screechê, houve o barulho de um carro freando. Um longo carro parou na entrada do hotel, e o Satã com penteado afro saltou do carro com uma garota de cabelos pretos. Os repórteres que esperavam ao lado o cercaram imediatamente, e os flashes das câmeras dos fotógrafos acenderam ao seu redor. É o campeão do torneio de artes marciais anterior, senhor. Senhor, Satã também participou do Cell Games. Ele contribuiu para a sobrevivência da humanidade. O senhor Satã tem confiança para vencer o torneio desta vez? Os repórteres perseguiram Satã e seguraram o microfone na frente dele. Satã riu muito e fez um gesto confiante de ok para os repórteres. Comparado ao idiota da obra original, o atual Satã está cheio de confiança. Uau, o senhor Satã está realmente confiante. Digno de ser o herói da humanidade. Você vai participar do torneio com sua filha?
Sons de clamor ecoaram sob o Hotel 18, abriram as cortinas, olharam as cenas abaixo e bufaram inexpressivamente. Ela conheceu esse Satã uma vez durante o Cell Games e é considerada uma boa habilidade entre os terráqueos, mas se ele quiser se tornar o campeão do torneio deste ano, não é o suficiente. Satã riu alto e animado levou Videl até o elevador do hotel. No corredor, pai, quando você vai me levar para conhecer o Sr. Yajirobe? Videl perguntou impacientemente. Satã sorriu secamente e acariciou sua cabeça e disse, em breve, quando o torneio de artes marciais terminar, papai irá levá-la lá. Tudo bem. Videl assentiu e cerrou os punhos com entusiasmo para se animar. Nesse momento eles encontraram Launch, de 18 anos e loiro, que vinha em direção a eles. Quando eles passaram por eles, Satã franziu a testa. Olhando para 18 e Launch, Satã esfregou os olhos. Ei, aquela mulher de cabelo curto, parece que a vi durante o Cell Games, e há de cabelo comprido ao lado dela. Ela parece ser a campeã do 22º torneio de artes marciais. Por que eles estão aqui? Eles também estão participando do torneio? Satã murmurou para si mesmo e de repente sentiu que sua posição como campeão não era muito segura. Vendo a expressão do pai ligeiramente alterada, Videl perguntou, pai, o que aconteceu? Ah, não é nada. Satã respondeu distraidamente. Videl revelou um olhar duvidoso, mas rapidamente se esqueceu disso em meio à excitação. Mas Satã começou a sentir-se desconfortável em seu coração. Mesmo que seja realmente essa pessoa, ela não teve nenhum desempenho excepcional no Cell Games. Suas habilidades não deveriam ser muitas, certo? Definitivamente é. Ele se confortou com essas palavras, mas ainda se sentia desconfortável em seu coração. Lazuli, a pessoa agora parece um pouco familiar, você o reconhece? O lançamento loiro perguntou 18. A pessoa agora tinha uma aura mais forte em comparação com o terráqueo médio e provavelmente tem 400 de poder de batalha. Um ninguém cheio de si. A expressão de 18 era indiferente quando ela disse isso. A loira Launch acenou com a cabeça com um e então parou de pensar em Satã. As preliminares do torneio de artes marciais começaram em breve. Nas arenas espalhadas por toda parte, dezenas de milhares de competidores estavam ansiosos para começar a lutar. À medida que o som do gongo se espalhava, as preliminares começaram oficialmente. Por se tratarem de partidas de exibição adicionais, nenhum espectador poderá assisti-las. Baque. Com um som forte, um homem corpulento com mais de 2 metros de altura caiu no chão e não se levantou novamente. Seu oponente era uma pequena mulher loira. Anuncie o resultado. 18 disse friamente. O membro da equipe responsável pela gravação ficou surpreso por um momento antes de gritar rapidamente. O competidor número 3158 Lazuli derrotou 7 competidores e conseguiu uma vaga no torneio principal. Depois de ouvir o resultado, ela sacudiu seu lindo cabelo, virou-se e pulou para fora da arena. Do outro lado, Satã, que havia forçado o oponente para trás com um soco, virou a cabeça para olhar para o lado de 18 e franziu a testa. Com certeza, ela também é uma competidora. Isso é problemático. Espero não encontrá-la no torneio principal. O apresentador loiro assistia alegremente de lado e anotava em seu caderno os nomes dos competidores aos quais prestava atenção especial. Neste momento, houve um som de exclamação vindo da arena distante. A apresentadora loira imediatamente correu e viu uma garota de cabelos negros de 13 a 14 anos se curvando diante de um competidor que havia desmaiado. Esta garotinha é tão poderosa que nocauteou seu oponente com um golpe. O adversário é um estudante sênior de uma escola de artes marciais. Não. 6.751 Videl. O apresentador loiro registrou enfaticamente em seu caderno. Embora ela não seja tão incrível quanto o competidor Goku quando ele era jovem, ela ainda é uma artista marcial raramente vista. As preliminares continuaram a todo vapor e 2 dias depois, restavam apenas 256 competidores entre mais de 10 mil competidores. Em seguida, esses 256 competidores entrarão na arena ao ar livre do torneio principal e decidirão os 8 finalistas diante de dezenas de milhares de espectadores. Capítulo 630 O desejo de Videl. Salão de competição, praça ao ar livre. As 8 enormes arenas estavam alinhadas em fila. Olhando à distância, pareciam 8 pedaços de tofu cortados em quadrados, apresentados diante de dezenas de milhares de espectadores. Nessa época, as arquibancadas construídas na encosta da montanha já estavam lotadas. Eles estavam gritando e torcendo pelos competidores que apoiavam. O efeito de fã dos artistas marciais não é pior do que o das grandes celebridades. Neste momento, o som de um gongo soou. Começou a seleção para os 8 primeiros. Todos os competidores se aproximaram e ficaram em frente à sua arena de acordo com a disposição dos sorteios previamente sorteados. Em seguida, eles terão uma batalha acirrada para determinar os 8 primeiros. O Torneio Mundial de Artes Marciais cresceu para a 27ª edição, e o pessoal e a escala foram gradualmente melhorados. Além disso, não deixou de ser realizado como na obra original, pelo que a grande ocasião pode ser descrita como vasta e sem precedentes. Além disso, não faltam instrutores de artes marciais e outros especialistas em artes marciais de alto nível entre os espectadores. Todos vieram assistir ao torneio com olhos penetrantes. No meio da plateia, em uma luxuosa sala reservada, Chiaya e outros estavam sentados vagarosamente em sofás, olhando a cena abaixo através da torre de observação. Eles puderam ver todas as partidas acontecendo nas 8 enormes arenas. Comendo as frutas na mesa, Shilin assentiu. Os terráqueos ficaram muito mais fortes do que quando chegamos à Terra.
porque os tempos estão avançando. O lançamento mudou para um cabelo azul suave. Os terráqueos estão agora acima da linha de passagem. Você sabe que o valor médio em todo o universo está abaixo de 5. Xiaia ficou chocado quando soube disso. Depois de todo esse tempo, os terráqueos com apenas 5 poder de batalha não são, na verdade, os mais fracos. Existem muitos planetas habitáveis em todo o universo 7, e ainda mais pessoas são mais fracas que os terráqueos. Com um teto tão baixo, o valor médio do universo 7 caiu para um nível chocante. O poder de batalha de Schilling e outros é muito alto, certo? Seu poder de batalha está na casa das dezenas de bilhões, mas em um planeta habitável um pouco maior. As pessoas que vivem nele reduzirão seu poder de batalha para menos de 5, e infelizmente, existem muitos desses planetas. Talvez seja algum tipo de lei ter menos pessoas fortes. Muitas vezes raças com alto poder de batalha não costumam ter muitas pessoas. Frost e Demon são extremamente talentosos, mas seu número pode ser contado em um único dígito. Os atuais Saiyajins também são muito poderosos, porém seu número é de apenas algumas centenas de milhares. Mas as corridas com Battle Power em um dígito são facilmente dezenas de bilhões ou mesmo centenas de bilhões. Como equilibrar isso? Um planeta habitável de baixo nível pode levar o poder de batalha de ponta a um nível muito baixo. Para julgar se um universo é bem-sucedido ou não, sua força total é um fator importante. Esta força total é refletida pelo valor médio da força de combate do universo. No universo, todos os alienígenas com mais de 10.000 Battle Power podem dominar uma região de onde se pode ver que o universo ainda tem principalmente pessoas comuns. Não é que apenas 1 ou 2 especialistas possam subir na classificação. Isso só pode ser feito tendo muitos com força de combate máxima, caso contrário, um universo fracassado será um universo fracassado. Diante da situação do universo 7, até o deus da destruição Berus está desesperado. Voltando ao presente, as partidas do torneio de artes marciais ainda aconteciam. Comparado com as lutas acirradas em outras arenas, lutando para frente e para trás, cada vez que 18 sobe ao palco é muito mais simples. Quando o árbitro acabava de anunciar a largada, o adversário ou caiu no chão e desmaiou ou caiu para fora da arena. Nunca demorou mais de 2 segundos, deixando o árbitro muito desamparado. Essa garota é tão poderosa. Ela é tão linda, mas parece bastante familiar. Idiota, ela apareceu durante o Cell Games. Lembro-me de vê-la na gravação do vídeo. Sim, não admira que ela seja tão poderosa. A multidão estava vibrando de excitação. Depois de saber que 18 haviam participado do Cell Games, a admiração por ela subitamente aumentou, e eles ficaram cada vez mais ansiosos pela próxima partida. Uma jovem tão poderosa. Ela também participou do Cell Games há 4 anos, assim como o pai. Os olhos de Videl brilharam de admiração. Ela ainda era jovem há 4 anos e não entendia a importância do Cell Games, mas à medida que crescia, Videl começou a entender a importância do Cell Games. Foi uma batalha sobre a vida e a morte dos terráqueos, e esta jovem à sua frente, assim como seu pai, estava qualificada para participar dessa batalha histórica. Talvez esta jovem seja tão poderosa quanto o papai. Videl pensou com inveja. Nesse momento, a apresentadora loira correu silenciosamente para o 18. Senhorita Lazuli, pode diminuir um pouco a velocidade. O público não consegue te ver e também não dá tempo de mostrar no telão. Durante as partidas das quartas de final, vou diminuir minha velocidade, mas você tem que aumentar o prêmio em dinheiro. 18 estalou indiferentemente. O anfitrião loiro ficou surpreso por um momento antes de dizer: o prêmio em dinheiro está bom. Contanto que você possa mostrar uma combinação maravilhosa para todos, posso me inscrever. Acho que o organizador estará disposto a fazer isso com a sua reputação. Sabe-se que ela também é a salvadora da Terra. Embora ela geralmente não esteja na Terra, ela tem um relacionamento próximo com o Sr. Goku e os outros. Então tudo bem. Ao saber que o prêmio em dinheiro será aumentado, 18 ficaram radiantes de alegria. Não sei por que 18 está tão obcecado com o prêmio em dinheiro. As partidas continuaram. A seleção dos 8 primeiros colocados durou apenas uma manhã e os resultados saíram. No final, 18 Satã e Videl entraram entre os 8 primeiros sem qualquer dúvida, e os outros 5 eram jovens especialistas que surgiram nos últimos anos. Videl, as quartas de final começarão à tarde. Como é o treinamento da onda de energia que eu te ensinei? No almoço, Satã perguntou a Videl. Videl respondeu sinceramente: eu dominei, mas meu ki não é suficiente. Só posso disparar uma onda de energia. Nada mal. Isso é algo que apenas verdadeiros artistas marciais podem dominar. Acho que você pode desafiar a Torre Korin ou se tornar um aprendiz dos especialistas encarregados das outras 9 terras sagradas. Satã sabe do que é capaz. Embora ele não seja tão ruim, ele ainda está muito atrás em comparação com os verdadeiros artistas marciais lendários. Videl é muito talentosa, então é mais uma razão para ela ser aprendiz de um professor famoso. Pai, quero levar o Sr. Goku como meu mestre. Videl contou a ele seu desejo. A lendária história de Goku e sua esposa Bulma tem circulado por todo o mundo através de romances e dramas de TV, e muitas pessoas admiram Goku do fundo do coração. Mas Goku mora no Monte Pauzu na cidade de Goku o ano todo e muitas pessoas querem tomá-lo como mestre, mas ao longo dos anos, Goku nunca aceitou discípulos além de dar dicas para algumas pessoas regularmente em seu dojo de artes marciais. Senhor, Goku, Satã murmurou. Ele e Goku são considerados como tendo um pouco de interação.
Pelo bem do futuro de sua filha, ele pode sacrificar sua dignidade e implorar. As quartas de final começaram à tarde. Para que o anfitrião aumentasse o prêmio em dinheiro, 18 realmente diminuiu sua velocidade de ataque. Embora ela ainda parecesse embaçada a olho nu, o borrão fez o público gostar ainda mais. Como a velocidade é muito rápida, o público não tem ideia do que está acontecendo, e muito lento parece não ter impacto. Esse sentimento vago e plausível pode estimular ainda mais a curiosidade das pessoas. Qual é o problema com Lazuli? Por que ela está ficando lenta? Myers perguntou enquanto franzia as sobrancelhas. Ouvi dizer que era por um prêmio extra em dinheiro. Launch, de cabelos azuis, inclinou a cabeça e disse. Ao ouvir isso, Chiaya não pôde deixar de sorrir e balançou a cabeça desamparadamente. Mas como ela gosta, deixe-a se divertir. De qualquer forma, a força demonstrada pelo 18 é suficiente para chocar a todos. Igual. Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel.